O mundo está meio turbulento, mas vamos vencendo. Então, como a gente mencionava, a gente vai estudar esse capítulo 7 da parte 2 do Livro dos Espíritos, que fala da união da alma e do corpo, e algumas questões sobre o aborto, né? Então, vamos lá. Vamos nós. Questão 344. Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Então, é importante a gente refletir sobre essas coisas, porque todos nós nos sabemos espíritos. Essa é uma condição da doutrina espírita que muito nos tranquiliza, nos conforta, nos liberta. A gente saber-se espírito, não é? Então, nesta pergunta, Kardec apresenta em duas situações, alma e corpo. Então, a gente parte desse princípio, desse pressuposto de que somos espíritos e que estamos encarnados. Isso aqui é um estudo sequenciado, a gente já passou por outras questões, então a gente já viu que nós somos espíritos, já viu que estamos encarnados. Estamos numa encarnação. Então, a pergunta de Kardec é essa: em que momento a alma se une ao corpo? E essa resposta, ela dá, digamos assim, explicação para muitas das teses de defesa da doutrina espírita em relação ao aborto, né? Porque os espíritos nos dizem que a união da alma e do corpo começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito, que até a gente brincava ali, né? Que o recém-nascido solta, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, daí, o que é que vocês aprendem? Né? Qual é o momento que se inicia a união do espírito ao corpo? Os espíritos respondem aqui: o momento, a união se começa no instante da concepção. E o que é esta concepção? É a fecundação do espermatozoide pelo óvulo. Então, na hora que existe essa concepção, essa união da célula inicial, que vai dar origem a um corpo, a este corpo já começa a estar ligado o quê? O espírito. Daí, a nossa fé, o nosso entendimento de que a gente matar o corpo em nascimento não é que a gente vá matar o espírito, porque a gente já sabe e já entendeu que o espírito não morre, mas a gente vai matar oportunidade. A gente vai matar uma oportunidade de renascimento. A gente vai tolher, vai fechar as portas a uma oportunidade de reencarnação. Então, essa é que é a questão fundamental. O espírita que tem essa percepção de ampliar o olhar de que somos almas, somos espíritos, que só conseguiremos evoluir através de quê? Das encarnações sucessivas. No momento que a gente fecha a porta a uma encarnação, a gente está fechando a porta a uma continuidade, a uma nova oportunidade de um reencontro de almas. Essa é que é a percepção, esse é que é o olhar. Daí não vai nenhuma crítica essa questão do aborto. Depois a gente entra de novo nessa questão aqui. Então vamos de novo aqui estudando essa questão da união da alma e do corpo. Depois tem outras questões específicas sobre aborto,
e a gente volta a falar sobre isso, né? Na Gênesis, capítulo 11, itens 17 e 18, Kardec diz o seguinte: o Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. Então, isso aqui é conceito, para a gente entender o que é essa encarnação, o que é essa união do espírito com o corpo. Então, o que Kardec está dizendo aqui é que o espírito, como é que ele está dizendo aqui? São de duas situações diferentes, né? O qual, de certo modo, deixa eu ler de novo aqui. Pela sua essência espiritual, a essência espiritual, o lado espiritual, ele é fluídico, ele é abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria. Então, ele precisa de um elemento intermediário para atuar sobre a matéria. Então, a concepção, o momento da concepção do espermatozoide pelo óvulo, começa a formar um corpo, o quê? Material. Não é? Um corpo material. O espírito que somos nós, ele não consegue atuar neste corpo em formação. Ele precisa de um elemento intermediário. Esse envoltório denominado perispírito faz parte do espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível. Então, é o perispírito que começa a atuar sobre o corpo físico em formação. Então, é isso que Kardec está dizendo aqui. De um lado, eu tenho um espírito que é de uma determinada natureza. De um outro lado, eu tenho um corpo material em formação que é de outra natureza. Um não conversa com o outro, porque são de naturezas diferentes. Então, eu preciso de um elemento intermediário que ligue um ao outro. Que elemento intermediário é esse? É o perispírito. Então, este perispírito, de um lado, ele é espírito, de outro lado, ele é matéria. É através dele que o espírito passa as suas condições para aquele corpo material em formação. É isso que está sendo colocado aqui, tá, gente? Questão número 18. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre espírito e matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo do pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, a quais atuam sob a impulsão de sua vontade, e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzem. Servem-lhes de fios condutores os nervos, como no telégrafo, ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Como o perispírito está ligado ao corpo, molécula a molécula, toda a repercussão que tem no corpo material repercute no corpo espiritual. Então, a gente sente, pensa, atua, age e devolve esse efeito para o corpo material. Está tudo interligado. Ok, gente? Questão 18. Quando o espírito tem de encarnar no corpo humano em vias de formação, aquilo que a gente tinha falado aqui,
Espermatozoide fecunda o óvulo, forma o zigoto. Esse zigoto começa a se dividir pelos mecanismos biológicos, fisiológicos da vida humana. Da célula ovo surgem 2 células, que vira 4, que vira 8, e por aí vai, formando um novo corpo físico. Quando o espírito tem de encarnar no corpo humano em via de formação, um laço fluídico, que não mais é do que a expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então, neste momento, já há um espírito ligado àquele corpo, no momento da concepção, não é? À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta, sob a influência do princípio vito-material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza. Então, a gente vai tomando conta daquele corpo em formação, né? Vai se impregnando. Aquele corpo que nasce vai ficando impregnado do espírito que pré-existe, através do perispírito, né? De certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixe de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas é esta, a morte do corpo, que determina a partida do espírito. Entenderam aqui, gente? O que é que nós somos? Espíritos. A gente reencarnou. Desde o momento da fecundação do óvulo-mãe, que deu origem ao nosso corpo, que nós estamos aqui, o meu espírito se enraizou nesse corpo e se impregnou nesse corpo. E eu vou vivendo a minha vida na matéria, a minha encarnação. Quando cessa a atuação do fluido vital neste corpo que eu habito, acontece o processo inverso. Esse espírito que foi impregnado, puxado por essa força vital daquele corpo nascente, ele é expulso, porque aquele corpo que nasceu perde essa vitalidade. Então, do jeito que há a encarnação, há a desencarnação. De um lado, no princípio, a força vital pujante, viva, ativa, o ser que nasce. Do outro lado, a força vital se esvaindo, se acabando, o laço se desfaz, o espírito desencarna. Simples assim. São os princípios da lei de Deus que a gente, enquanto espírita, vai descortinando, vai estudando e vai aprendendo. Então, nós somos espíritos, quando encarnados, através do perispírito, estamos ligados ao corpo. Quando desencarnamos, através do perispírito, nos desligamos do corpo. Simples assim, né? Dado que um instante após a morte completa a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo. Provado, evidentemente, fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. O princípio vital, o fluido vital se esvai, acaba. O princípio espiritual, que somos nós, o espírito, se desprende, continua a vida do espírito. Questão 3, 4, 5. Entenderam, gente? Se tiver dúvida, pergunte, porque eu também aprendo também. Todo mundo aprende junto aqui, fica todo mundo com dúvida. Questão 3, 4, 5. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Olha aí.
perguntando se é definitiva a união do espírito com o corpo, desde o momento da concepção, o V0, o D0, o momento inicial. Poderia o espírito desistir, renunciar a habitar o corpo que está lhe destinado? Resposta: é definitiva a união, no sentido de que outro espírito não pode substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o corpo ao corpo prende ainda são muito fracos, rotos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, a criança não nasce. A gente conhece alguns casos de abortos espontâneos. O que é um aborto espontâneo? É quando o espírito desiste de reencarnar. Combinou tudo direitinho com a mãe, com o pai, se eu vou voltar, vamos lá, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. No meio do caminho, o cara sabe para quer mais não, nada. Eu vou ficar por aqui mesmo. Deixa eu por aqui. E desiste. Aí existe o aborto espontâneo. É isso que Kardec está dizendo aqui, que os espíritos estão respondendo. Eu já tive a oportunidade de uma vez conversar com espíritos em reuniões mediúnicas que o espírito diz: eu vou desistir. Eu vou desistir, eu não vou ficar não vou. Não, mas a gente está orando, é uma oportunidade. Mas eu não vou, eu não estou preparado. Eu vou desistir. Senão, a gente vai orar por você, vai pedir uma oportunidade, a sua mãe lhe espera, seu pai lhe quer. Não vou. E desistiu. Inclusive, era até um espírito de uma gravidez, até que a gente conhecia o caso, mas é assim. As leis de Deus acontecem, né? Então, que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? O corpo não conseguiu vingar antes de verificar o nascimento. Escolhe outro corpo, né? Vai para outra encarnação. Ok, gente? Só que, às vezes, não é tão fácil assim conseguir um outro corpo, né? A gente tem visto isso hoje nas reuniões mediúnicas. A briga para conseguir um corpo está difícil, né? Porque muita gente desiste de engravidar, discute-se um bocado de situações e não quer engravidar, não tem corpo, não. Se tem que encarnar compulsoriamente, vem de todo jeito. Às vezes, nem no planejamento que estava previsto, mas vem com a oportunidade de nascer. Depois se arruma no caminhar, né? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, a mais das vezes, as imperfeições da matéria, né? Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Aquela questão das mortes prematuras, né? O ser não tem consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, conforme já dissemos. O que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Os pais precisam passar por aquela prova de estar passando por essa situação, né? E o espírito ajudou nesse processo. Então, é compreender os mecanismos da lei dos dois lados, em todos os envolvidos, digamos assim. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas nessas circunstâncias reside o motivo da escolha. Isso significa que está fugindo à prova, né? Sabe algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da sua escolha, isso significa que está fugindo da sua prova. Às vezes ele sabe, e por saber ele pode desistir. Mas, às vezes, precisa passar por isso. Ou seja, não há nada que aconteça na nossa existência que não seja previsto, né? Que a gente não responda com o nosso livre-arbítrio. São os mecanismos da lei, que a gente tem que compreender isso de uma vez por todas. Entenderam? Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. É aquilo que a gente estava falando, né? Faz-se mistério, dá ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Nem sempre você consegue, de novo, o mesmo contexto daquela encarnação. A família que você vai reencarnar, o momento que você vai reencarnar, nem sempre você consegue, né? Então, tem que observar direitinho essa situação, né?
Uma vez unida ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Resposta: perguntas-se como o homem se queixa da vida que tem. Se desejara que outro fosse ela, sim. Se arrepende da escolha que fez, não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece, recorre ao suicídio. Então, é essa situação que, infelizmente, tantas vezes, e a gente tem assistido, é quando o espírito começa a achar que a carga que ele está suportando é maior do que a que ele pode suportar. E aí há um desgosto profundo pela vida e recorre por essa porta, que infelizmente acontece, né? Com espíritos menos avisados, que na verdade é como a gente diz, ninguém que se suicida quer acabar com a vida. As pessoas que se suicidam querem acabar com a dor que estão sentindo, não é? Então, a gente tem que compreender isso. Tem que acolher essas situações, não é? No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades, ou seja, enquanto ele está ali na gestação, né? Ele goza o espírito de todas as suas faculdades, mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar uma nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até ao nascimento. Neste intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Alguém aqui está lembrado do momento da concepção? Não. Nós espíritos aqui, todos nós já passamos por isso, né? Com certeza, isso aqui todo mundo tem certeza, mas nenhum de nós aqui está lembrado. Por quê? Porque obedecemos a esse mecanismo da lei. A gente foi reencarnando, o embrião foi crescendo e as memórias espirituais que nós carregamos foram sendo apagadas. E a gente nasceu como se fosse 0 quilômetro, né? Deu uma inicialização do sistema operacional do juízo e voltou à tona, pronto para uma nova existência, né? E aí a gente vai vivenciando, escrevendo de novo nesse HD da nossa vida. E quando a gente desencarna, essas memórias aos poucos vão voltando. Não é imediatamente, não. Isso demora, são situações e situações. Isso é tema de outros estudos aí, né? Mas apaga-se. No momento que você está nessa concepção, vai apagando as nossas memórias para a gente voltar novinho e folha, não é? Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades, é isso aí, vai apagando. E quando nasce, ele já sabe quem é? Não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa nova existência, numa existência nova. Preciso é que aprenda a serviço dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. A gente costuma dizer que uma encarnação se completa mais ou menos aos 7 anos. Aos 7 anos de idade material é que esse espírito consolida a sua encarnação na Terra, apaga as lembranças que tinha do passado. Então, às vezes, é muito comum você ver crianças de 2 anos, de 3 anos, brincando com espíritos, com amigos imaginários. Amiguinho imaginário, está brincando com uma criancinha que você não sabe quem é. Os pais que não são espíritas acham que aquilo é imaginação. Mas, na verdade, é aquele espírito que está completando a sua concepção, o seu enraizamento daquele espírito no corpo, ele está numa espécie de lá e lô,
Ele é um espírito que ainda vive a vida do espírito, mas ele é um corpo que está reencarnando-se. Então, ele ainda vive o mundo espiritual. Por isso que as crianças até os 7 anos de idade costumam ver a vida do espírito com mais facilidade do que a vida da matéria. Né? A gente observa uma criança assim de 3, 4 anos e de repente ela para o olhar, fica assim com o olhar vago, olhando para algum lugar. E a gente fica olhando para onde ela está olhando assim, para ver se a gente vê alguma coisa, e a gente não vê, porque quem está vendo é ela. Porque ela ainda está com aquela visão do espírito e atingindo aquele mundo espiritual, né? Então, aos poucos é que vai se desenvolvendo esse enraizamento do corpo, ok, gente? Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de uma alma. Olha a história aí. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O espírito está fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação apenas está em via de operar-se. Acha, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Está ligado, mas a gente tem que entender que o espírito não está dentro do corpo. A gente não mora dentro do corpo. A gente está ligado. Através de quem? Do perispírito. É isso que a gente vai entendendo. E esses laços vão se fortalecendo à medida que a gente desenvolve os órgãos. Não é isso? Oi, pois não. Você disse assim, que dois corpos, ele não pode, duas almas não podem ficar no mesmo corpo. Não. Então, o espírito, que ele só se liga mesmo com o espírito. Então. Sim. Porque ele diz assim, né? Que ele estuda, né? Que dois espíritos, então, não pode ficar a mãe e a alma e a criança. Ela está somente com uma ligação, o outro tem que estar fora. Isso. Não, veja, a mãe, o corpo que está dentro do corpo do ventre da mãe é o corpo material. Mas tanto o espírito da mãe quanto o espírito do reencarnante estão fora desses corpos, eles estão ligados. Eles estão ligados. A senhora, quando vai dormir, o seu corpo é que está dormindo. Seu espírito vai passear. Vai para outro país, vai viajar em outro canto, não paga nem passagem. Não é? Então vai de graça, viajando por aí. Agora, você está ligado ao corpo através de um cordão, que é o perispírito. Que aí você volta e acorda. Então, o espírito toma consciência de novo naquele corpo. Então, cada corpo com o seu espírito, digamos assim. No caso da gravidez, o espírito está ali junto da gente. Está ali soprando. Está ali, só observando. Testando. No caso do aborto espontâneo, né? Sim. Qual seria a diferença do suicídio pelo aborto espontâneo, já que o espírito decide não, o suicídio acaba com o corpo, né? Ele acaba com o corpo e desiste. O aborto espontâneo, ele desiste da encarnação. Você já tem essa ligação com o feto? Não, aí ele vai embora. Aí a mãe, o aborto é espontâneo. Digamos assim, em tese, ele suicidou-se porque ele desistiu de uma encarnação. Mas aí a gente chama de aborto porque ele desistiu da encarnação. Eu desliguei, eu não quero mais, digamos assim, né? Mas é um aborto espontâneo. Porque ele abortou, eu não vou mais não. Vou desistir, digamos assim. No caso do suicídio, isso tem consequências, né? Para o espírito. No caso desse aborto espontâneo, gera alguma consequência? Geraria, porque ele perde a oportunidade. Já que ele escolheu, ele planejou, ele queria esse momento da encarnação. Né? Ele escolheu passar por essa prova. Agora, meu irmão, é como eu estava dizendo, é muito difícil a gente precisar essa receita de bolo. Ah, o cara suicidou-se, ele vai viver no Vale dos Suicidas, ele vai assistir um bocado de coisa. A gente não conhece os mecanismos da misericórdia divina. A gente não conhece o amor, a gente não conhece a intercessão, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é muito difícil a gente traçar uma receita de bolo. Sabe, quem se suicidou está lascado. Vai assistir os germes roendo o corpo, não sei o quê. Em tese, o mecanismo das leis de Deus nos falam sobre isso. Mas a gente não pode afirmar, porque há muita misericórdia de Deus, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A gente não pode estar aqui pegando uma criatura que suicidou-se, um parente que suicidou-se
ontem, anteontem, na semana passada, e dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, o que vai acontecer é que o amor de Deus estará presente em qualquer situação. Então, o amor é sempre a melhor resposta. Se alguém não teve a condição de enfrentar essa dor, essa encarnação, vai ter consequência sim, porque a gente feriu uma lei de Deus. E ninguém fere a lei de Deus isentamente, né? A gente vai responder um dia, mas a gente não conhece a misericórdia divina. Entendeu? Pois não, vamos lá, vamos conversar. Como ele dá a oportunidade ao Espírito de regressar e fazer a reencarnação e, pelo pouco entendimento que eu tenho, ele tem a concepção de que ele escolheu que ele vai viver aqui na Terra, ele deu a oportunidade para ele escolher viver na Terra, aí ele chega na hora da concepção e ele desiste. E aí vem atrás no caso, o tal do aborto espontâneo. Isso. Okay. Aí ele acabou de perguntar se teria consequência, respondeu que sim. Será que aquela carga que ele tem para carregar, será que por algum motivo pode ser por limitações físicas ou mentais do próprio corpo, e ele acha que não tem condições agora e volta? Às vezes ele acha que a prova é muito forte. Às vezes eu sou inimigo de alguém. Aí depois, por intercessão de muitos advogados, eu resolvi reencarnar junto como filho. Mas eu odeio essa criatura que vai ser minha mãe. Eu odeio ela, eu não quero vê-la nunca mais, mas eu acabei considerando essa situação e reencarnei. Só que no meio do caminho eu disse, não, é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Eu não vou agora, não. Mas, rapaz, tu vai perder a oportunidade, o corpo está aí, a concepção está aí, a família está aí, está todo mundo torcendo, a torcida está no estádio, de bandeira na mão, vamos, vou não. O que é que a gente vai fazer? Cada um é um mecanismo da lei da vida, né? Existe, é possível, acontece, a gente, enquanto espírita, sabe dessas coisas, entendeu? Por aí, como é que a gente vai interferir no negócio desse? A gente, às vezes, está numa reunião mediúnica, naquele momento que teve aquele boom das crianças com encefalia, né? Microcefalia. O espírito na reunião mediúnica disse, pelo amor de Deus, conversem com a minha mãe, orem por ela, eu estou aqui no grupo, minha mãe está lá em cima assistindo a palestra, e ela vai me abortar. Ela vai me abortar. Orem, eu estou pedindo para nascer. Eu preciso nascer. Mas orem porque ela vai me abortar. Então, são situações que, enquanto espíritas, a gente toma consciência de algumas coisas que acontecem. Né? A mãe estava aqui em cima, assistindo uma palestra grávida de uma criança que carregava microencefalia e resolveu abortar, porque é legal. É legal você desistir de uma encarnação se tinha essa situação naquela época, né? É uma das condições que a lei permite, né? O espírito diz, mas eu preciso, porque passar por aquela condição orgânica naquele corpo era a expiação daquele espírito. É duro, mas eu preciso passar por isso. Como já conversei com alguns espíritos em reunião mediúnica, ele dizendo, rapaz, olha, eu não vim aqui fazer nada não, só quero pedir que orem, porque eu já tomei conhecimento de minhas dificuldades, de minhas situações ao longo de tantas jornadas, e eu vou reencarnar. Vou reencarnar pobre, numa comunidade muito difícil, com muita dificuldade. Eu só quero pedir força e luz para conseguir vencer. Então, são essas situações, quando o espírito planeja uma encarnação, né? Então, de tudo isso, fica o seguinte, nós que estamos no corpo, vamos agradecer a oportunidade, né? A gente já chegou até aqui, vamos, né, segurar com todas as forças, né? De Rita. É como eu estou falando, não dá para a gente conhecer o processo. A gente não vai dar uma sentença sem conhecer os autos, para usar a linguagem do direito, né? Um processo desse tem tantos mecanismos. A mãe desistiu, aí abortou, né? A situação, como é que a gente vai saber para julgar isso?
Só os mecanismos da lei, só quem está enxergando o processo como um todo. Aqui na Terra, algum juiz dá uma sentença sem ver os autos? Aqui na Terra, tem advogado de defesa? Tem mecanismos na lei para aliviar a pena? Imagina a justiça de Deus. Quantos vão interceder? Quantos mecanismos na justiça de Deus existem? Inúmeros. Como é que a gente vai dizer? Não é desse jeito. Que tu já visse algum processo igual a outro? O processo, o advogado vai dar um nó, o outro dá outro nó, arruma uma tese, arruma uma maneira, cada um sai por um lado. Está entendendo? Mas o fato é, ninguém escapa dos mecanismos da lei de Deus. Ninguém escapa. Oi? Também porque eles só podiam pensar que está diferente. É, isso. Para completar alguma coisa, né? Sobre esse método, tem um espírito, tem um livro editado pela fé. É o que diz os espíritos sobre o aborto. Quem quiser ler, né? Das consequências espirituais. É. Tem uma cartilha que eu até baixei aqui, que é a cartilha desse momento. A cartilha da FEB sobre o aborto. Ela fala sobre esses vários mecanismos aí. Depois eu mostro para vocês aqui. Mas é sempre bom a gente ver essas coisas. É o que os espíritos dizem sobre o aborto, né? É. Como se explica a vida intrauterina? É a planta que vegeta, a criança vive vida animal, o homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Aí é aquele mecanismo de que no ventre da mãe a gente está vivendo dentro d'água, né? Então a gente está vivendo a vida da planta, a vida do animal, a vida do homem quando a gente vem à luz, digamos assim. É o nosso princípio espiritual que passou por todos os reinos da natureza, aprendendo esses mecanismos aí, tá? Vamos correr por causa da hora ali. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais, não estão vivas. Com que fim isso ocorre? De novo, né? Frequentemente isso se dá e Deus permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito designado a tomar o lugar entre os vivos. Tudo se aproveita. Se aconteceu é porque tem algum aprendizado para qualquer um, ou para os pais ou para o espírito, né? Não é, às vezes, as pessoas dizem, porque espírita é conformista, tudo tem uma solução para os espíritas, não tem sofrimento, não tem mesmo, não. Tudo é um mecanismo da lei de Deus. A gente compreender esses mecanismos da lei de Deus nos liberta. Por isso que a doutrina é consoladora, porque nos coloca diante de leis que são maiores que a gente, não é? Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Aquela história do corpo que está lá e que já nasce morto, e a ciência nos mostra que acontece, né? Mas não tinha nenhum espírito atrelado a eles. Então, essa encarnação não vai vingar, né? Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza, que ele diz, algumas vezes, sim, mas não vive. Ou seja, não nasce, né? Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Aí a resposta dos espíritos, que seria ela se assim não acontecesse? Não seria o ser humano. Ou seja, toda criança tem um espírito atrelado a ela. E acabou, né? E um só é um. Que consequências tem para o espírito o aborto? Olha aí a história, né? É uma existência nulificada que terá que recomeçar. Então, é aquilo que a gente estava comentando, né? O aborto não mata o espírito, mas ele mata a oportunidade de renascer. Esse é o fato, né? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. A discussão aí, 12ª semana, não sei o que e tal, tá aí, ó. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Há crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que se serviria de instrumento o corpo que estava formando. Esse é o grande mal. É impedir que a pessoa não tenha a oportunidade de nascer, de passar pela sua encarnação. Aí você pergunta, existem espíritos nas reuniões mediúnicas de
Espíritos que abortaram, são perseguidos. A literatura espírita fala disso aos montes, né? A gente sabe que muitas pessoas que passaram por isso são perseguidas por espíritos que queriam ter nascido, que foram abortados de uma forma ou de outra, mas a gente não tem condições de julgar neste processo, não é? Porque não somos juízes. A posição do espiritismo é esclarecer e acolher. A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente não está aqui, porque eu pratiquei um aborto. Sim, minha irmã, todos nós erramos. O fato é que talvez você não soubesse. Agora você já sabe. Vamos aproveitar a oportunidade agora e olhar para frente, colocar a mão na charrua e não olhar para trás. A gente não está aqui para condenar ninguém que passou por isso. Porque o aborto é apenas um dos tipos de crime que a gente comete contra a lei de Deus. Quantos outros crimes a gente comete contra a lei de Deus? Quantos outros crimes a gente faz no nosso dia a dia, no nosso modo de viver? Não é? Então, a posição do espiritismo é esclarecer e acolher, seja qual for o crime que foi cometido pela lei de Deus. Esse é o nosso ponto. A gente não tem que afastar ninguém da oportunidade da vida e do recomeçar. Esse é que é o nosso ponto, é a nossa forma de agir. Ok, gente? Presente. Oi. Uma questão. Mas enquanto o aborto em criança, a criança engravidou com uma consequência, né? Um estupro. Isso. E é criança. Necessariamente pela justiça ou não, se faz um aborto. E aí, nesse caso? E aí ela dá a luz e deixa a criança nascer e outra pessoa adota. Eu agradeço muito a Deus que 2 mães fizeram isso e hoje eu tenho 2 filhos adotados. Eu tenho 2 filhos adotados. E eu agradeço muito a Deus as mães que não abortaram. Existem muitos mecanismos da vida encontrar uma saída, né? Então, eu até me emociono porque a jovem, que era mãe de meu filho, podia ter abortado, porque era jovem. Aí eu não teria adotado meu filho. A empregada que deu a minha filha a mim, podia também ter abortado. Mas eles escolheram a vida. E a vida criou outras ramificações. Porque, para o amor de Deus, sempre haverá uma saída. Não é? Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é tranquilo, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer. O que eu estou dizendo é que o amor de Deus sempre é uma porta, uma janela que se abre quando se acredita no amor. Não estou aqui dizendo que é fácil. Não estou aqui dizendo que vai ser tranquilo você ter engravidado numa cidade do interior, um pai castrador, perseguidor. Não é fácil. São as situações que a vida se apresenta. Mas, às vezes, a vida encontra uma saída. Não é? Cada um é que vai saber, lá no íntimo do seu ser, o caminho que vai tomar. E se tomou um caminho ruim, Deus é amor. E também encontrará uma nova oportunidade de se reerguer. Né? Então, é por aí, minha irmã. Não entendi. É como eu estava dizendo, minha amiga, é difícil a gente precisar o que foi que houve, né? Mas às vezes é o mesmo espírito que vai e volta, tenta várias vezes e toda vez ele desiste. Pode ser, eu tentei, agora eu vou, e não vai, né? Então, aquela dúvida terrível e não vem, digamos assim. Agora é muito difícil você precisar, foi isso, foi aquilo. O que eu costumo dizer é o seguinte, a gente, quando não consegue entender as coisas da vida, a gente escolhe o amor como resposta. Né? Então,
por exemplo, no caso, eu e minha ex-esposa, a gente não engravidava, a gente queria muito dar à luz. E aí a gente resolveu adotar, e adotamos. E depois nasceu o natural, e a gente não fez nada. Ou seja, os mecanismos da vida e da escolha do amor reajustam a organização fisiológica pela atitude de amor que se teve. Que não precisa mais do remédio da carne, precisa do remédio do amor. Então, às vezes, as coisas se reajustam. Agora, aí cada um é que vai entendendo esse caminhar, né? Oi. Nesse caso, pode ser uma prova para a mãe, o pai, a família. Pode ser um bocado de coisa, né? Pode ser a prova da mãe, pode ser o espírito que vai, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Pode ser tanta coisa, né? Sei não, só sei que foi assim. Não, não tem nada, não. Não tem nada por acaso. Exato. Vamos lá. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse o perigo da mãe em jogo, haveria crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Isso é o que a legislação já coloca, né? Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Isso é, vede que em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser juiz. É aquilo que a gente estava comentando. A gente não pode julgar nada, toda vida é uma vida, toda oportunidade é uma oportunidade, toda janela que se abre é uma janela que se abre. Então, a gente tem que tratar isso sempre da melhor maneira possível, né? Então, eu trouxe aqui, só para vocês verem, no livro Missionário da Luz, no capítulo 12, no livro de André Luiz, tem o planejamento encarnatório, para você verem como é trabalhoso uma encarnação, né? Então, só citando alguns trechos, né? Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outras percentagens não obedecem ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. A situação aqui é o seguinte: quando a alma se eleva em cultura, conhecimentos e, consequentemente, responsabilidades, a reencarnação que ele vai planejar é mais complexa do que os moldes automáticos, digamos assim, né? A gente já viveu mais, a gente já tem mais experiência, a gente já se comprometeu mais com a lei. Então, as nossas encarnações serão mais planejadas, diferente dos automatismos, né, que ainda existem. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários, né? Quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Não é? Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Exclamei vivamente, impressionado. Sim, comentou meu amável interlocutor, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. É a questão do aborto. O aborto nos tolhe tudo isso, né? A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros não menos importantes. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivo de escândalos, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências de autoridade, de riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores? É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo,
o planejamento de reencarnações, né? As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, o mapa orgânico de cada criatura que vai reencarnar, elaborados por orientadores do nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento do aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Não se deixe dominar pelas impressões negativas. Dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão indicado. Naturalmente, exige coragem, boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor algo triste, temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Isso é o espírito conversando no mundo espiritual, planejando a sua nova existência, né? Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Ou seja, se você não se lembrasse, se você viesse sabendo de tudo, era muito mais difícil, né? Guardando a lembrança. Redarguiu Manassés incontinente. Prosseguindo sorridente, acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos consegue em caráter temporário, né? E dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Vê que detalhe bacana, né? Dou-lhe os parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro, algo confortado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo, né? Então, a situação de quando a gente olha um corpo com alguma deformidade, alguma situação, é um mecanismo de defesa para a evolução daquele espírito, né? Está aqui o planejamento encarnatório de cada um deles, né? E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura, o tempo que ele vai viver, né? Aí ele responde, 70 anos no mínimo, redarguiu meu companheiro contente, né? Aí, previsto que ele ia viver no mínimo 70 anos, né? Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse do plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade, todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. Olha um título novo que a gente está aprendendo hoje aqui. Vamos todos nós ser completistas, né? A gloriosa condição de completista. Meu amigo, o que significa a palavra completista? É o título que se designa aos raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes nos desperdícios das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outros, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em
em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados do trabalho, e segue descrevendo casos de planejamento encarnatório. Então, meus irmãos, a gente trouxe isso aqui para ilustrar a reencarnação de Sigismundo, que é o capítulo 13 desse livro aqui, Missionários da Luz, quando ele fala deste planejamento encarnatório, que, por certo, todos nós passamos por isso. Isso aqui é para ilustrar a união do corpo ao espírito, a oportunidade da vida e da encarnação de todos nós, né? Então, o espírita jamais pode ser contra essa oportunidade, porque a encarnação é porta que se abre, é luz no caminho para que todos nós nos transformemos. Então, de novo, eu repito que a posição da doutrina espírita é esclarecer e acolher. Ninguém aqui é juiz das situações de ninguém, mas vamos esclarecer o que é que está acontecendo, o que é o mecanismo da lei, para que todos nós um dia sejamos felizes, né? Esse é que é o nosso objetivo. Então, está aí o Centro de Planejamento de Reencarnações na Cidade Espiritual Nosso Lar, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, e que a gente possa orar por todas aquelas criaturas que querem um corpo e que não conseguem, por todas aquelas criaturas que não permitiram que alguns espíritos não viessem, ou seja, que o amor cubra a multidão de pecados, né? Vamos orar. Jesus de Nazaré, querido amigo e irmão maior, aqui nos encontramos agradecidos e reunidos pela oportunidade da prece, pela oportunidade do estudo.